Muito bem, minha gente, agora a sequência do programa Hildebrando Marques, a Hora da Verdade, numa conversa amistosa aqui com os nossos convidados. Sempre a gente traz aqui para conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória de vida, vários profissionais de várias áreas. E hoje eu trago mais uma vez um jovem advogado que, além de ser advogado, também está militando aqui na ASIACA, Associação Carpinense Industrial e Comercial de Carpina, Agro e Pastoril de Carpina, é isso? Exatamente. É isso? E é uma equipe nova, e essa ASIACA, essa organização, ela esteve, eu acho que 3 ou 4 anos paradas. Mas é de uma fundamental importância a ASIACA, porque ela envolve comércio, indústria, agropecuária, tudo. E ela está encravada numa cidade, nossa cidade está encravada numa região muito importante do setor, tanto do comércio, que Carpina cresceu demais no comércio, como na agricultura, como na pecuária, e por aí vai. E eu convidei aqui o advogado João Guerra para a gente ter esse papo, essa conversa descontraída no dia de hoje, para ele apresentar alguma coisa já que já faz uns 3 meses, me parece, se eu não estou enganado, que o pessoal tomou posse. Doutor João Guerra, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Perfeito, seu Hildebrando Marques, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com o senhor, dialogando amistosamente sobre nossas ações que são importantes e que repercutem para o município e para a região também. Não tenha dúvida. Estendo meus agradecimentos também aos nossos ouvintes, que eu sei que o senhor tem uma audiência relevante. Graças a Deus. Amém. Então estendo aos ouvintes os nossos agradecimentos e pela oportunidade de estarem aqui nos assistindo. Doutor João Guerra, a ASIACA já faz 3 meses de posse da diretoria, da eleição e de posse da nova diretoria. Perfeito. Nossas eleições aconteceram em novembro do ano passado, de 2024, e a posse aconteceu em 16 de janeiro, agora de 2025. Então, fevereiro, março, abril, 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, Isso. Vai para 4 meses aí, mas completou. Exato. 3 meses. 100 dias, vamos dizer assim, né? Os primeiros 100 dias, é verdade. 100 dias. Então, houve uma festa na posse, muita gente compareceu, o comércio, profissionais liberais, compareceu também o pessoal da agricultura, o pessoal da pecuária, numa casa de eventos em Carpina. E naquela ocasião, os novos diretores da ASIACA, composto da seguinte forma: o presidente é um jovem carpinense daqui, Diego Mendonça. O vice-presidente é o nosso convidado de hoje, Dr. Joaquim Guerra. E o secretário, tesoureiro, se não me engano, é o Zeca Lima. Zeca Lima. Que é o José Carlos Lima. José Só Carlos. uma pequena correção, mas que me enaltece muito. Joaquim Guerra é meu avô. Ah, João Guerra. Joaquim Guerra era seu avô. É porque ele é da família Guerra, uma família tradicional de Carpina, que deu prefeito, que deu políticos de gabarito, né? Como o seu Otávio Guerra, que era o pai de Joaquim Guerra. Isso. E Joaquim Guerra era uma figura dócil, era um gentleman. Eu, às vezes que encontrava com Joaquim Guerra, ele sempre naquela sua mansidão, naquele tom que a gente gosta de conversar, que ele era muito cultural também,
E por isso, de vez em quando, eu me lembro assim de Joaquim Guerra, porque ficou uma figura aqui também, que é a esposa, a viúva dele, que é Marta Guerra, que hoje tramita nos quadros do governo municipal, do governo de Eduarda Gouveia, como secretária de Cultura. E tem muito a ver, Marta Guerra, nessa secretaria, porque ela militou por muito tempo na Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, na época de Jarbas Vasconcelos, e foi uma das empreendedoras da questão da FEDEARTE. Foi inaugurada aqui, com Marta Guerra participando e se envolvendo, e até hoje a FEDEARTE é um sucesso não só no estado, mas no país todo, e até extrapolando fronteiras. João Guerra, depois de 100 dias, numa festa aí que até veio representante eu lembro daqui a pouco, do Senac, me parece. Do Sebrae. E parece de banco também. E ficou aquela expectativa. O que é que o Sebrae vem trazendo? Como é que está essa coisa dessas parcerias que foram elaboradas naquele momento com o Sebrae, com bancos de fomento? Como é que estão em andamento? Perfeito. Como o senhor bem mencionou aí, foi um evento festivo. Nós contamos com a participação de pessoas relevantes, de entidades relevantes. E isso, na verdade, mostra que nós começamos com o pé direito. No dia 16 de janeiro desse ano, nós fizemos uma posse que foi recebida, inclusive, por um de nossos vice-presidentes setoriais, que é o da Dom Costelloni, que é o seu Hudson. O Hudson também faz parte do nosso conselho diretivo, porque nós temos vice-presidências setoriais. Eu só queria dizer para os ouvintes de fora do contexto de Carpina, que a Dom Costelloni é uma casa de iguarias, é uma casa do ramo de comidas, um restaurante grande, que é aqui, fica no Trevo de Carpina, né? Isso. Ele é forasteiro, ele não é de Carpina. Forasteiro no bom sentido, né? Ele não é de Carpina, mas já participou dessa reunião, né? Isso, ele integra o nosso quadro de associados. É um restaurante que fica no Trevo, bem localizado, e nós fizemos lá para facilitar para todos. Além de ser um ambiente agradável, facilita para todos a localização, porque nós contamos com a presença não apenas de munícipes, de empreendedores locais, mas também de parceiros regionais, como o Sebrae. O Sebrae esteve aqui conosco, com o Alexandre Alves, na posse, mas não foi algo construído naquele momento, é algo que já vem sendo construído há algum tempo, sim. E que já rende frutos. Nós já temos um termo de parceria assinado com o Sebrae, justamente para trazer ações que beneficiem os empreendedores locais, principalmente, mas não apenas, principalmente aqueles que são do porte, microempresas e empresas de pequeno porte, que são o público-alvo do Sebrae. Então nós temos esse termo de parceria assinado. Tivemos também a presença do Ricardo Montenegro, que é o presidente da FACEP, a Federação das Associações Comerciais de Pernambuco. Nós fazemos parte de um quadro de associações comerciais que tem a representação estadual na FACEP. A FACEP é uma federação, Isso, federação. Então cada município tem a sua associação e existe em cada estado uma federação. No estado de Pernambuco é a FACEP, Federação das Associações Comerciais de Pernambuco, hoje presidida pelo Ricardo Montenegro, que, salvo melhor juízo, é de Caruaru, tem a sua carreira aí na ASIC, que é a Associação Comercial de Caruaru, e também temos uma confederação que congrega todas as associações e federações municipais e estaduais do Brasil todo, que é a CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, hoje presidida pelo Alfredo Cotait Neto, que é de São Paulo, e já foi, inclusive, senador da República pelo estado de São Paulo. Quer dizer que vocês têm duas forças, que não deixa de ser uma força política, que é a FACEP e essa outra que é... CACB. Uma a nível estadual, outra a nível federal. Quer dizer, são
são entidades que podem movimentar e ajudar vocês a realizar muitas coisas para o comércio, para a agricultura, para a pecuária, para a indústria. E o SEBRAE, né? Eu gostaria das parcerias, da parceria firmada com o SEBRAE, o que há de andamento dessa parceria com o SEBRAE para os empreendedores da região, o pessoal do comércio e tudo. Perfeito. É muito oportuna a sua pergunta, porque a gente vem num programa como o seu, que atinge aqui o público carpinense regional, e quer aproveitar a oportunidade para trazer o que há de concreto de nossas atividades. Afinal, o associado, que é o empreendedor carpinense, quando ele olha a associação, ele precisa saber qual é o retorno que ele tem ao aderir ao nosso quadro de associados. Afinal, nosso tempo é muito limitado, nós precisamos tomar conta dos nossos negócios e não vamos estar participando de entidades apenas por participação, como se fosse um clube de amigos. Não, a gente quer realmente um retorno efetivo para as nossas atividades. E o SEBRAE vem muito nesse sentido. O SEBRAE, sabidamente, é uma entidade de nível nacional, que tem as suas ramificações em cada estado. Lá aqui em Pernambuco fica ali na Ilha do Leite, e que precisa atingir cada município, além das capitais, cada município dos estados, cada município, inclusive do interior do estado, dos interiores dos estados. Então, o SEBRAE ele teve uma parceria firmada já conosco, com várias ações para o ano todo. Lógico que o SEBRAE ele precisa, ele tem despesas, ele tem o orçamento dele, e nessas parcerias é importante que se diga, porque a associação ela vive de uma contribuição associativa de cada um que se junta aos nossos quadros, que hoje é 5% do salário mínimo, ou seja, R$ 76 hoje. E esses recursos que são... R$ 66. 7,5. 76. Isso. É algo até simbólico. De cada associado. Isso. É algo até simbólico para uma empresa. Então, isso entra de receita para a entidade, e com esse recurso a gente presta contas o que é que nós fazemos. Fazemos parcerias como o SEBRAE. Por quê? Porque as ações do SEBRAE, uma parte é custeada pelo SEBRAE e a outra parte é custeada pelo ente parceiro, que no caso aqui somos nós, a SIACA. Então, as ações que já estão pagas, é importante que se diga que já estão, na verdade, com um plano de pagamento ativo, né, porque é parcelado durante todo o ano, mas já foi assinado, já houve pagamento da primeira parcela. Essas ações são, por exemplo, cliente oculto. O que é o cliente oculto? O SEBRAE manda um consultor dele, anônimo para o empreendedor, ou seja, o empreendedor recebe uma pessoa como se fosse um cliente, sem saber que, na verdade, ele não é um cliente, ele é um consultor. Ele se passa por um cliente... Um espião. Ele passa por um cliente para verificar como é que está o tratamento daquele empreendimento em relação ao cliente. Da loja, isso, de uma indústria. Dizem que o empreendedor, o empresário, ele não tem patrão. Na verdade, ele tem vários patrões, vários empregadores, que são os clientes. Então, nós precisamos tratar nossos clientes da melhor forma, mas nem sempre no dia a dia nós conseguimos alcançar essa eu não vou dizer perfeição, porque perfeição está na área da utopia, mas essa satisfação, essa satisfatoriedade. E aí vem o SEBRAE com o seu consultor, se passa por um cliente, verifica como está o atendimento e depois provoca uma reunião com o empreendedor para mostrar a ele quais são as ações efetivas que ele precisa adotar para melhorar aquele atendimento. Então isso aí aquele associado vai saber que teve uma pessoa lá que foi cliente e não era cliente. Exatamente. Estava pesquisando a empresa dele. Na verdade, ele está lá para melhorar, para ver o que ele precisa fazer, um diagnóstico, para depois desse diagnóstico receitar uma conduta. É como a gente vai no médico, a gente primeiro faz os exames, depois o médico chega e prescreve o remédio. Verdade. Então o consultor chega, faz um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, ele chega novamente e diz: empresário, empreendedor, vamos adotar essas medidas aqui que vai ser bom para o seu negócio, vai ser bom para o cliente. Precisamos melhorar aqui, tá bom, mas precisa melhorar aqui, não é? Exatamente. E isso de acordo, não aleatório, mas uma pessoa que estuda para isso.
Uma pessoa que ela é uma consultora nessa área, na área de vendas, na área de, na verdade, de marketing, de gestão vendas, empresarial, enfim, diversas áreas que o Sebrae traz. Isso é uma das ações que já está, inclusive, em curso. Essa semana, nós fizemos a relação de empresas, entregamos para o Sebrae, porque a gente precisa comunicar ao Sebrae quem são as pessoas, os associados que vão ser beneficiados com essa ação. Essa semana nós fizemos e o Sebrae já está iniciando. Primeiro ele contrata o consultor, depois ele executa a ação. Já está em curso. Temos outras ações. Nós temos, vamos ter palestras e palestras sobre uso de redes sociais, precificação, gestão financeira. Nós temos aqui a relação das ações, tudo no contrato, mas são exemplos de palestras que vão beneficiar os empreendedores associados. Porque às vezes ele quer ter acesso a um curso, esse curso, se ele for acessar sozinho, às vezes é um pouquinho salgado o preço, mas dessa forma, subsidiado pelo Sebrae e pela associação, ele consegue ter acesso a um conhecimento que é importante para a atividade dele de forma mais leve, né? Leve, acessível. Acessível. Nós temos, por exemplo, também o festival gastronômico que vamos trazer para Carpina, já está contratado com o Sebrae. Apenas estamos definindo a data. O Sebrae festival gastronômico é muito bom, gente. É só comida da boa, porque ninguém vai querer apresentar um prato razoável, não quer apresentar nesse festival de gastronomia, que, diga-se de passagem, também é pago. Isso, exato. O cliente precisa do consultor. O Sebrae vem com o consultor. E esse festival gastronômico, doutor João Guerra, tem uma previsão para ele já ou não? Nós estamos alinhando com o Sebrae se vai ser no mês de junho, que é um mês festivo, um mês junino, então com uma frequência maior de pessoas aqui na nossa região, que tem uma vocação aí para as festividades juninas, ou se vamos fazer no segundo semestre. Isso está sendo organizado porque precisamos também ver qual é o interesse dos restaurantes que vão participar. Porque, na verdade, os restaurantes é quem vão se apresentar nesse circuito, como tem um Recife também, apresentando suas iguarias, suas comidas assim, que eles acham que são as melhores, e o cliente vai lá e paga. Agora, a um preço acessível, não, doutor João? Isso, é uma oportunidade, na verdade, de ele se apresentar, de ele estar em uma vitrine, não é verdade? Então, o fruto que ele vai ter não é só naquela ocasião. Naquela ocasião, ele está se apresentando e vai, consequentemente, ser uma ação de divulgação. Agora, me diga uma coisa, nesse festival gastronômico, o julgador é o cliente, né, quem vai lá, isso. Ou não? Isso são com certeza o maior jogador nosso sempre é o cliente. Não é? Mas são detalhes que quem organiza, quem vai... Vai ter chefe. Isso, quem vai fazer essa consultoria é o Sebrae. Nós estamos aqui como, digamos, um meio de campo, trazendo o Sebrae e ajudando o Sebrae a financiar essa ação. Ou seja, são... Mas sim, é um copartícipe, né? Exato. A SEACA. Com certeza. Exatamente. Mas tem várias ações, digamos assim, no portfólio do Sebrae, que o Sebrae já possui lá para oferecer para o seu público-alvo, e desse portfólio nós selecionamos algumas que entendemos atender melhor o nosso público de associados, para trazer do Sebrae, ajudar inclusive a custear, para trazer o Sebrae para cá, para oferecer essas ações. Isso tudo já está assinado, contratado, sendo pago. Algumas ações já estão em execução, como o cliente oculto. Outras estamos para executar no final do mês, possivelmente, inclusive, durante a exposição de Carpina. Nós vamos dispor de um espaço lá para fazermos algumas dessas palestras. Então, algumas dessas ações já estão para ser, além de sendo executadas, para ser executada no final do mês, e outras que são para Expo Mata Norte. Nós teremos palestras de consultores mais renomados, inclusive a nível nacional. Nós tivemos o Startup Day, que é uma ação importante de se mencionar. O grande idealizador, o grande
realizador, digamos assim, do Startup Day foi o Sebrae, mas está nesse plano de ação que nós contratamos. A ASIACA também é um copartícipe, assim como o Shopping de Carpina, assim como a Uninasal. Então, quer dizer, nós construímos uma rede de parcerias que vão trazer atividades do interesse direto dos nossos associados, que são todos os empreendedores de Carpina e da região. A ASIACA nasceu de uma ideia de comerciantes e agricultores, pecuaristas de Carpina, e seu primeiro presidente me parece que foi um lojista, um comerciante daqui, e que era muito conhecido, que foi o presidente da ASIACA, foi William Coelho Muniz, me parece, não tenho certeza absoluta, mas me parece, se não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros presidentes da ASIACA. E adquiriu um prédio ali na Avenida da Bandeira, que é uma das principais avenidas da cidade, que era um prédio até comercial, mas me parece que virou uma loja. Não sei qual foi a troca, qual foi a permuta. A ASIACA tem um edifício, tem um prédio próprio para se reunir, porque você falou aí de palestras, e palestra requer um lugar amplo, arejado, confortável, para dar exatamente que o camarada que vai aprender alguma coisa nessa área se desloque sabendo que vai ter um bom lugar para aprender. Isso. Tem uma sede, eu sei que você pelo menos alugada tem, né? Mas um lugar assim para dar palestras assim. A ASIACA tem uma sede, fica na Avenida da Bandeira. É o mesmo lugar? O mesmo lugar, como o senhor bem colocou. Esse prédio ainda é da ASIACA e ainda está caracterizado como ASIACA, pintado de verde, com a placa em cima, ASIACA. Ocorre que, pelo estado de abandono que a associação ficou durante algum tempo, 4 anos, me parece. 2018 foi quando faleceu o então presidente, Nicó do Cimento. Depois foi minguando as atividades, a retomada foi a partir de 2021, mas efetivamente agora em 2025. Então eu diria que... Tem mais de 4 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então o que acontece? Esse prédio ele existe, ele é propriedade da ASIACA, ele está ainda caracterizado como ASIACA, ele não tem outra serventia, mas ele não está em condições de ser utilizado porque precisa passar por reformas. E quando a gente fala de reformas, a gente fala de custo. E esse custo, inclusive, foi algo que se discutiu na primeira reunião, depois da posse tomada, se nós disporíamos dos recursos que nós estamos arrecadando a título de contribuições associativas, ou seja, cada R$ 76 que cada associado paga, se nós disporíamos para fazer essa reforma ou se utilizaríamos para outra finalidade. E aí, democraticamente, se decidiu entre não apenas diretoria, mas associados, que como os recursos ainda estavam sendo amealhados, seria mais interessante não utilizar ele para uma reforma de um prédio, e sim para construir parcerias como a que foi construída com o Sebrae, que também demanda custos. Então o que acontece? O prédio está lá, existe um plano de reforma, mas ela ainda não foi iniciada. Consequentemente, nossos espaços que estão sendo utilizados para essas ações, como as que eu mencionei aqui, Startup Day, palestras, ainda são espaços de terceiros. O Startup Day, ele aconteceu e de forma... Eu gostaria de pedir a vocês, porque muita gente, como é uma palavra americanizada, o Startup Day, é bom que a gente esclarecesse aqui o que é que significa Startup Day. Perfeito. É muito importante essa sua observação, porque realmente até nós que fazemos parte do universo empreendedor, muitas vezes nos deparamos com esses termos como novidades. O Startup Day é uma ação que acontece nacionalmente. Primeiro, o que é startup? Startup a gente sabe que são as ideias, os projetos, as inovações que ficam numa fase de incubação para poder verificar se tem viabilidade financeira ou não e depois realmente ser colocada no mercado como um empreendimento. Startup Day é um dia de inovação, é um dia em que o Sebrae nacionalmente
não é uma coisa daqui de Pernambuco, não é uma coisa de Carpina, é uma coisa nacional, que acontece inclusive há 11 anos. Há 11 anos o Sebrae realiza o Startup Day. O que é esse Startup Day? É uma oportunidade em que são proferidas palestras sobre inovação. Aqui em Carpina nós tivemos, vou chegar lá. É uma oportunidade em que são proferidas palestras sobre inovação e são inclusive oportunizada a apresentação das ideias que algumas pessoas têm para ser submetida ao julgamento de uma banca. Inclusive eu tive a honra de compor essa banca. Nós recebemos ideias inovadoras apresentadas por estudantes, no caso aqui da Uninassal, e essas ideias são avaliadas pela banca e, a depender do desempenho, ela tem a oportunidade de executar uma ação com uma empresa. Então vamos lá, o Startup Day acontece há 11 anos. Esse ano foi especial. Esse ano, pela primeira vez da história do Startup Day, o Startup Day aconteceu na Zona da Mata de Pernambuco. Onde foi? No shopping de Carpina. Tivemos 2 polos aqui na Mata Norte. Um no shopping de Carpina e o outro na UPE, que é a Universidade de Pernambuco, que fica no município de Nazaré da Mata. Isso. Então esse ano, depois de 11 anos, pela primeira vez, o Startup Day aconteceu aqui no município de Carpina. Isso foi fruto de uma parceria entre a ACIACA, o Sebrae, o Shopping Carpina e a Uninassal. Foram 500 pessoas no shopping durante todo o dia 21 de março, um sábado, prestigiando, participando, enriquecendo e se enriquecendo desse evento. Neles são apresentados projetos, ideias de pessoas que tiveram uma ideia, pode ser na área tecnológica, pode ser na área de digital, né? E aí a banca, que deve ter lá na banca especialistas, se essa ideia aqui é boa. Isso. Aí aproveita e aí o Sebrae se interessa por aquilo também e vai pôr em prática, é isso? Na verdade é o seguinte, tem uma banca, essa banca é composta por algumas pessoas, aqui no caso de Carpina, quem compôs a banca? Eu, enquanto ACIACA, uma pessoa representando a Alpargatas e uma pessoa que veio lá de Caruaru, que inclusive é vice-presidente da ASIC. Essa banca, ela apreciou as propostas, nós votamos nas propostas, e aí o Sebrae observa isso, outras pessoas observam, é uma vitrine. As pessoas observam isso e podem se interessar por investir naquilo. É uma oportunidade que o idealizador ou os idealizadores, que são grupos de pessoas, têm para mostrar essa ideia para que eventuais interessados resolvam investir nelas. Quem pode ser os eventuais interessados? O próprio Sebrae, a Alpargatas, que participou da banca, a ACIACA, que tem vários empreendedores. Enfim, são várias pessoas. É uma oportunidade de mostrar, de colocar na vitrine algo que até então era só uma ideia e que pode vir... se transformar numa verdade, numa realidade. A depender do apoio, porque toda ideia ela precisa primeiro passar por um processo de convencimento. Então, são vitrines. Agora, nós temos um porto digital em Recife, e que é muito falado em todo o país, essa questão das empresas que estão lá, a participação mais é dos jovens, e tem muitas ideias que aparecem lá nesse porto digital. Aliás, toda grande empresa que se preza está participando desse porto digital que fica no cais de Santa Rita, não é? Você Isso. Tem ideia disso aí? Tem crescido aquilo com uma enormidade, doutor João? É verdade. As pessoas que estão à frente, Silvio Meira, outras pessoas que estão à frente, elas realmente são responsáveis por trazer benefícios até fiscais para permitir que essas ideias elas se executem de forma mais fácil, com menos burocracia, e aí vira um ambiente de inovação. Tudo é feito por pessoas, né? Então aquilo ali é só um ambiente em que as pessoas é que formam os frutos que saem dali, que se instalam ali em razão de benefícios, facilidades, redução de burocracias, e que também vira uma oportunidade de interação, porque você, quando tem uma ideia, às vezes outra pessoa já tem, ou se você mostrou a outra pessoa, ela vem com
com algo que incrementa. Então é um ambiente de inovação. A gente sabe que Recife é um polo tecnológico muito falado, não? Muito falado por causa do Porto Digital. Agora, doutor João Guerra, mas isso aí é mais para a área privada, né? Não é o caso da SIACA se interessar por uma coisa dessa. Na verdade, a SIACA, o que é uma associação? Uma associação é uma entidade privada que tem uma finalidade pública. Por que ela tem uma finalidade pública? Porque ela estimula, ela luta, ela defende algo. No caso de uma associação comercial, é a facilidade da atividade, não vou dizer comercial apenas, mas a atividade empresarial. Então, aqui existe uma interseção entre público e privado. Porque o público, ele se beneficia automaticamente quando a iniciativa privada está forte. E fortalecer a iniciativa privada é o nosso propósito, enquanto uma associação. Mesma coisa o Porto Digital. Então o público ele também precisa olhar, precisa estar atento a essas iniciativas e ações, porque existem pessoas à frente que dedicam tempo a isso. E o público, quando a gente fala de público, a gente fala de prefeitura, a gente fala de governo do estado, a gente fala de vereadores, a gente fala de deputado, precisa olhar e sentir que aquilo ali é relevante para a comunidade que ele representa e se fazer presente também e estimular. Então existe uma interseção entre público e privado aqui muito visível. Nós estamos conversando com o Dr. João Guerra, vice-presidente da ASIACA, uma organização, como ele acabou de dizer, de defesa dos comerciantes, de procurar trazer para esses comerciantes ideias novas, como é o caso do Sebrae, que vem aqui para apresentar, dar palestra, organizar alguns eventos, como esse vai ser esse caso do Festival Gastronômico da cidade de Carpina. Tem boas casas de gastronomia em Carpina e que eles se querem fazer no mês de junho. No mês de junho a gente sabe que vai prevalecer a gastronomia do milho verde. E aí vem a canjica, a pamonha, o milho cozido. E se deixar um pouco mais para agosto, setembro, aí sim. Aí eles vão... Porque o Sebrae vai dar a ideia, inclusive, a SIACA aqui faz um meio campo. Uma copartícipe que vai dizer, vamos fazer isso aqui. Agora está o Sebrae traz o seu pessoal especializado e vamos ver quais são os restaurantes que vão participar disso. O grande jogador da melhor iguaria é exatamente o público. É o público. Sem esquecer que o Sebrae vai trazer também os seus chefes, as pessoas especializadas nisso. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas como nós estamos também aqui ao vivo para o pessoal do Instagram, eu gostaria de pedir a vocês que nos assistem nesse momento para que colaborem com o nosso blog, o nosso programa, inscrevendo-se no YouTube, acessando o canal, inscreva e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. Nos ajude, a gente vai ficar agradecido. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, minha gente, estamos voltando. Muitas notícias acontecendo, tivemos perdas importantes aí para a cultura, a nossa cultura nacional, e que a gente lamenta da perda de grandes artistas, que eu toco nisso do meu ponto de vista de hoje. Eu gostaria
de pedir mais uma vez a vocês, meus amigos que estão assistindo no YouTube, o Instagram, acessar o nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques e blog Hildebrando Marques. Pessoal do Instagram, um abraço, muito obrigado aí pela audiência. Eu continuo aqui a conversa com o doutor João Guerra, advogado, vice-presidente da SIACA, cujo presidente é o empresário Diego Mendonça, e o tesoureiro, ou é secretário? Na verdade, a diretoria da SIACA ela é composta, a diretoria executiva, por um presidente e 2 vice-presidentes. No caso, a SIACA também já é um segundo vice-presidente. Só que o que acontece? Existe o vice-presidente administrativo e o vice-presidente financeiro. A tesouraria é a atribuição da vice-presidência financeira. Que é o caso de Zé Carlos. Exato. Então, para facilitar, porque a gente costuma ouvir mais esse nome financeiro, tesoureiro, a gente fala financeiro. Doutor João Guerra, agora eu queria voltar ao ponto que você disse que o prédio está imprestável, o prédio da SIACA, que já faz muito tempo. E como a gente fez as contas aqui, já vai de 4 a 5 anos, o prédio está completamente deteriorado, custa caro, e vocês pegaram esse pepino aí, porque era o último presidente da SIACA, foi o empresário Nicódio Cimentos, que foi vereador da cidade de Carpina, morreu abruptamente numa das ruas de Carpina. E está o prédio aí, sem função, mas no mesmo lugar que nasceu a SIACA há anos e anos atrás. Você me falou que já tem um planejamento, custos para fazer essa restauração naquele prédio, que é um lugar privilegiado. É centro da cidade, Rua da Bandeira. Saindo dali você vai para a Praça Lourival Bastos e segue Rua João Batista de Carvalho, segue Rua Odom Benício de Miranda, a Dantas Barreto também, é tudo ali no centro da cidade. Não se pode querer comprar um prédio novo tendo uma localização tão privilegiada como é o prédio que está lá, como você disse, com a placa. Eu nem sabia, eu só me lembro que o prédio antigo tinha 3 portas, assim, na frente. Agora, dentro deve estar bastante deteriorado, né, doutor João Guerra? É verdade. Tivemos, inclusive, acho que no ano de 2022, ou foi 23, chuvas bastante intensas aqui na região, que terminaram o dano que já existia no forro de gesso. Então, nós temos um prédio que precisa ser revisto, essa questão do forro de gesso, que tem algumas infiltrações, que precisa de uma nova elétrica, mas que tem uma estrutura preservada. A estrutura do prédio ela não tem nenhuma avaria. De telha, de caibro. Nós temos, inclusive complementamos uma parte de telha brasilite. Então tem poucas infiltrações e algumas ações preventivas e corretivas que precisam ser adotadas. Nós, efetivamente, contamos com a contribuição de um arquiteto para fazer uma vistoria, um levantamento inicial. Foi até um munícipe aqui de Carpina, que é o Bruno Rafael. Ele nos ajudou com essa vistoria inicial, fez um levantamento preliminar das ações que precisam ser adotadas e a gente tem sim esse orçamento. Fizemos até uma estimativa para esse orçamento ser executado no segundo semestre, uma previsão, mas tudo vai depender da evolução de engajamento na associação, porque naturalmente quanto mais associados nós tivermos, mais nós vamos fazer. Se nós já firmamos uma parceria com o Sebrae, isso só foi possível porque desde novembro do ano passado, muitas pessoas acreditaram na ideia
e se juntaram, se associaram à ASIACA com o pagamento de contribuições associativas, repito, no valor de 5% do salário mínimo. Em 2024 isso era R$ 71, hoje em 2025 isso é R$ 76. Então, com os associados que acreditaram na ideia, mesmo sem ser na época ainda algo efetivo, com os associados que acreditaram na ideia e ficaram lá pagando todo mês 71 e a partir de fevereiro 76, formamos caixa e graças a esse caixa foi possível firmar essa parceria com o Sebrae, que demanda custo. As parcerias com o Sebrae são no formato 70-30, ou seja, os custos das ações são 70% financiado pelo Sebrae e 30% financiado pelo parceiro, no caso nós, a ASIACA. Esses 30% dessas ações só foram passíveis de pagamento graças a essas pessoas que acreditaram desde novembro de 2024 e que vêm pagando regularmente até os dias atuais. Formamos esse caixa e já pagamos uma parte desse plano de ação, mas temos em caixa o valor suficiente para pagar todo o plano de ação de todas as ações que o Sebrae vai ter durante 2025. Então, graças a essas pessoas que acreditaram quando era apenas uma ideia, hoje nós temos ações efetivas. Por consequência, a tendência é, com ações efetivas, aumentar a quantidade de associados. A depender dessa evolução, vamos fazer caixa também para reformar o prédio, porque quando uma entidade tem um endereço, ela é mais fácil de ser vista e de ser conhecida. Doutor, e naturalmente que vocês continuam com esse trabalho de formiguinha, de angariar cada dia mais associados. Que é um trabalho que vocês vão apresentar o que é que estão fazendo, o que é que estão conseguindo, e o associado e aquela pessoa a quem vocês estão levando esse produto vai aceitar ou não ser associado. Quando naturalmente que existe vez por outra, já temos 100 dias da nova diretoria da ASIACA, as assembleias que existem, os associados são informados, naturalmente devem comparecer. Tem voz o associado nas assembleias? Com certeza. Nós temos um grupo de WhatsApp, com não apenas os associados, mas até mais integrantes, porque às vezes existem interessados que naquele primeiro momento não aderem, mas ficam lá observando. É como quando você adquire faz algum relacionamento, algum contrata alguém, enfim, você primeiro passa uma fase de experiência ali, fica observando, fica namorando a ideia, para depois efetivar. Então, num grupo de WhatsApp, que nós temos, além dos associados, outras pessoas que ficam lá observando, essas pessoas são sempre e com antecedência informadas das ações e sugeridas, na verdade, incentivadas a opinar, para que nós tenhamos um feedback, uma resposta e sabermos para onde vamos. A Assembleia é um formato até mais rígido, que tem uma necessidade de existir em razão do estatuto e da regulamentação jurídica, mas nossas comunicações com os associados, elas não se restringem a assembleias. Inclusive fizemos um formulário para poder disponibilizarmos esse link, que já foi disponibilizado no grupo de WhatsApp e no Instagram também. Quem quiser pode seguir o Instagram da ASIACA, é @ASIACACarpina. Existe um formulário lá com perguntas para saber como está a percepção do associado em relação às nossas ações e o que eles sugerem para que nós façamos. Vocês estão fazendo uma espécie de enquete, faz uma pergunta para que o associado possa responder, dizer o que está bom é isso, não, isso não está bom, isso. Dessa forma. Inclusive sugerir também o que a gente deve fazer para que nossas ações sejam o máximo assertivas possível. Uma associação, ela não tem razão de ser sem um associado. Então não adianta uma diretoria ativa se ela não estiver satisfazendo o associado. Para que nós, não vou dizer para que nós não erremos, mas para que nós erremos menos, porque errar todo mundo erra, para que os erros sejam numa quantidade menor possível e para que os acertos sejam numa quantidade maior possível, para que nós acertemos muito mais do que erremos,
nós estamos constantemente abertos para que o associado possa opinar, sugerir e participar também das ações. Carpina é chamada a capital da Mata Norte. Eu não elevaria tanto, mas de uma certa forma o é. E Carpina é muito olhado. Grandes casas comerciais têm vindo para cá, porque aqui em Carpina a indústria é muito pouca. Não tem quase nenhuma. A única grande indústria que tinha por aqui era a sandália do pé, e a fábrica de sandália do pé, que batia de frente com a Alpargatas, terminou sendo vendida a Alpargatas. E a Alpargatas pegou o pessoal daqui, os qualificados, e levou a fabricação para Campina Grande. E isso o deputado Antônio Moraes debateu muito na Assembleia Legislativa. Eu sou testemunha ocular do fato, que eu vi ele brigando muito pela fábrica do pé. E aí ficou aqui sendo um apenso, ou seja, um anexo da Alpargatas. E você não falou da Alpargatas ainda agora, eu me lembrei disso. E outras, agora na área do comércio tem crescido realmente. Haja vista aqui um supermercado de Minas Gerais, de grande porte, veio para cá, tem 2 lojas em menos de um ano, foi fundado 2 lojas aqui, grandes, que é o novo atacarejo. Aí veio para cá Casa Bahia, Milena, e não sei o que. Esse pessoal também associado da SEACA? Ainda não. Nós ainda não tivemos a oportunidade de recebê-los em nosso quadro de associados efetivos, mas nossas ações podem beneficiar também eles, e eles são bem-vindos a compor e a integrar junto conosco. Inclusive porque quanto mais forte o comércio, mais o dinheiro gira, mais movimentam os negócios, inclusive deles. O que acontece é que a SEACA, ela termina por beneficiar com suas ações muito mais o microempresário e o pequeno, na verdade o MEI, o ME e o EPP, né? O microempreendedor individual, o microempresário e o empresário de pequeno porte. Por quê? Porque quem é grande como eles, como esses supermercados que o senhor mencionou, terminam contando até com consultorias que são menos acessíveis para quem é menor, mas que eles têm acesso direto e consultorias muito qualificadas, até porque eles são de nível nacional, eles têm acesso de consultorias inclusive de outros estados, né? De pessoas mais, digamos assim, tecnicamente avaliadas. Então nossas ações elas terminam favorecendo diretamente o nosso público-alvo, embora também abranja eles, nosso público-alvo termina sendo mais incisivamente o médio e o médio e pequeno empresário. Mas eles são sim bem-vindos, até porque o comércio forte, desde o pequenininho, termina fortalecendo também aquele que é grande e que precisa que o dinheiro esteja circulando. A gente sabe que essa organização, a SEACA, e o Dr. João Guerra acabou de dizer que o foco é o pequeno e o médio empresário. Conforme as suas parcerias, eu não sei se, nesse caso, há interesse da SEACA trazer para cá bancos de fomentos, para que o pequeno empresário possa criar novas coisas. Eu quero aumentar aqui minha loja, eu quero botar um negócio. Tem esse interesse de trazer para cá para fazer parcerias com bancos de fomentos? Na verdade, com todo tipo de negócio, porque os negócios eles precisam não apenas de crédito, do mercado de crédito, mercado financeiro, mas precisam contar, um empreendedor vai se instalar numa localidade nova, precisa de um arquiteto, precisa de um contador, precisa de um advogado. Então todo tipo de negócio, de conhecimento, a gente tem interesse em trazer e fomentar. Especificamente com relação ao mercado financeiro, na nossa posse esteve presente a Maria Inês, que é gerente do Cicobi, que vai se instalar aqui em Carpina. Eles já têm um lugar, já estão com reforma. Como é o nome? Cicobi.
Cicobi é uma agência de crédito que é no formato de cooperativa. Cooperativa, é uma isso cooperativa de crédito. Exato. Cooperativa é apenas a formatação jurídica, né? Como, por exemplo, uma associação, uma cooperativa, uma sociedade de economia mista, uma sociedade limitada. Existem várias formas jurídicas, algumas para finalidades específicas, como as associações, que são para defender determinados interesses, embora sejam entidades privadas, mas defendem interesses públicos. As cooperativas, que são propriamente uma atividade econômica, mas elaborada com as mãos de todos os partícipes, de todos os integrantes. Por exemplo, a gente tem a COAF, que é a Cooperativa dos Fornecedores de Cana, que fica ali em Timbaúba e fica também na sede da Associação dos Fornecedores de Cana no Recife, em Biribeira. A FCP. A cooperativa, você vê uma atividade industrial, que é uma usina, sendo executada por quem fazia parte de outra etapa da cadeia, que é a plantação e o fornecimento da cana. Então, plantadores de cana, e o fornecimento para a usina. Então, plantadores de cana viraram industriais, porque eles hoje administram um pátio industrial, mas no formato de cooperativa. Todo mundo se engaja naquele negócio. Aliás, tem muitas usinas que são administradas pelos sindicatos, né? Os sindicatos assumiram. Tem aqui perto, não sei se é a Aliança ou é a Taquari. É uma outra usina que tem por aqui também, que os sindicatos é quem assumiram a administração. Eu não tenho conhecimento, mas voltando à nossa pergunta, para a gente também não esquecer de contemplar o que foi perguntado, a Cicobi é uma cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito. Então é uma gestão mais democrática, pelo menos em tese. Você, quando participa de uma cooperativa de crédito, você tem a oportunidade de participar das decisões que são formadas, que são tomadas por aquela gestão daquele negócio ali. Uma cooperativa é isso, uma cooperativa é a gestão democrática de um negócio. A gente vê muito esse tipo de iniciativa nos estados ali do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aqui é pouco fomentado, não conheço as razões históricas, mas a gente vê que ainda é pouco difundida essa prática de exercício de atividades empresariais na formatação de cooperativas. A Cicobi é uma cooperativa de crédito. Ela vem para, assim como o Banco do Brasil, assim como o Bradesco, assim como o Fintech, que são esses aplicativos que nós temos, não conhecemos nem o local físico daquele prestador de serviço financeiro, como o Inter, como o Cora. A conta da associação de Carpina é num banco desse, digital. A gente não tem um estabelecimento físico para ir lá. A gente resolve tudo pelo celular aqui. Então a tecnologia ela vem evoluindo cada vez mais e facilitando a nossa vida de empreendedor. A Cicobi ela vem para prestar um serviço financeiro e ela esteve presente com a sua gerente e o gerente regional também, o Almir, esteve presente junto conosco na posse, justamente para conhecer o mercado local. Quando um novo empreendedor vem de fora, quer se implantar naquele município, naquela região, ele precisa interagir com as pessoas para buscar atendê-las. Nessa perspectiva, ele esteve conosco na posse. Doutor, aqui em Carpina mesmo, eu, quando criança, tinha aqui uma cooperativa dos plantadores, que é onde hoje está localizada a loja de móveis Manão. Era ali uma cooperativa. Pedia dinheiro emprestado, o agricultor, nesse tempo. E tinha o Bancoplan, você lembra do Bancoplan? Só de nome, não era? Bancoplan era para os plantadores de cana também, que era nacional. Eu não sei qual foi o governo, e eu não sei se existe ainda o banco. Mas existem outros bancos de fomento. Mas, como forma de alavancar qualquer pequeno negócio, e até mais democrático, como você mesmo falou, a Cicobi, né, que é uma cooperativa, tem um papel importantíssimo nessa parceria com vocês aí. Agora, o poder público municipal, que foi eleito quase que concomitantemente com a eleição de vocês, ele foi em outubro e vocês foram eleitos, a diretoria foi eleita em novembro. Posse também, o Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores
Tomaram posse dia 1º de janeiro, vocês dia 16 de janeiro. Há uma relação da ASIACA com o município ou com a nova gestora, a nova prefeita? Essa relação pode gerir alguns frutos, doutor? Na verdade, enquanto associação empresarial, nós temos disposição para que esse relacionamento aconteça, porque nós precisamos contribuir para que as ações que repercutam sobre os empreendedores locais, as ações adotadas pelo município nesse sentido, nós temos a intenção de contribuir para que elas sejam o máximo assertiva possível. Então essa relação, ela existe uma disposição para isso. Convidamos inclusive tanto a prefeita quanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município para participar da posse. Infelizmente não pudemos contar com a participação, mas as portas, sempre disposição para esse relacionamento existe. Vocês, quando eu digo vocês, eu falo ASIACA, tem um grupo muito forte associado a vocês, que é o grupo Petribu, que é o doutor Jorge Petribu, seu filho também, são grandes empreendedores, e não de agora. O Grupo Petribu tem ajudado o município de Carpina em várias ocasiões, de tempos atrás, Salesiano, Colégio Santa Cruz de Carpina, não sei o quê. Foram 2 grandes grupos aqui que ajudaram o grupo Freire, que é nosso amigo André Freire, agora na frente, e o Grupo Petribu, e o Grupo Guerra também. O doutor Jorge Petribu me parece uma pessoa muito receptiva, não é? E querer ajudar, que ele, inclusive nas eleições passadas, ele quis ajudar de uma forma ou de outra, não querendo ser candidato. E pode ser, até no futuro, ser um grande candidato, porque ele tem sido convidado por partidos importantes nacionais para ser isso, candidato a deputado, candidato a senador, e ele está estudando a maçaranduba do tempo, como dizia Joaquim Francisco, ex-governador, para poder tomar uma decisão dessa, que ele está à frente dos negócios dele, implantou o Shopping Carpina, vários empreendimentos ali ao lado do Shopping Carpina, que tem crescido muito aquela área em questão de moradias. O filho dele tem deixado mais para lá a cana-de-açúcar, sem deixar de vez, mas o filho dele empreendendo na área imobiliária. Doutor Jorge Petribu tem comparecido às reuniões de vocês, porque ele é um homem de muita, como poderia dizer, de muita visão, não é? Visão empreendedora, no caso. Ele tem colaborado com a ASIACA? Bastante, inclusive. Podemos dizer que o momento atual que a ASIACA vive, ele tem uma grande contribuição para isso, porque em novembro ele entendeu que a iniciativa de nossa parte e de quem fazia parte da ASIACA era digna de apoio e ele emprestou o nome dele para apoiar o projeto. Então, divulgou, participou, esteve presente. Com esses gestos, naturalmente, como imã, ele foi aderindo, atraindo vários outros que perceberam a relevância e a credibilidade do projeto. O Jorge Filho também esteve presente. Filho. Inclusive, cedeu espaços do shopping para, enquanto nós não temos a nossa sede restaurada, fazermos as nossas ações. Tanto assim que o Startup Day aconteceu no Shopping de Carpina e, como nas palavras do próprio Sebrae, representado pelo Alexandre, foi o único Startup Day no Brasil que aconteceu numa sala de cinema. Foi o Startup Day mais bem recepcionado do Brasil, aconteceu aqui em Carpina, porque aconteceu numa sala de cinema. São 3 salas ali no shopping, né? Eu não sei ao certo, me parece que sim. Eu estive lá, naturalmente, participei e já tive a oportunidade também de estar lá enquanto consumidor. Não sei se são 3, mas me parece que sim. Uma estrutura muito boa
e isso mostra que ele não apenas participa, como apoia e incentiva. Então é muito louvável poder contar com a ajuda de Dr. Jorge, a ajuda também de Jorge Filho, porque além de estarem no nosso público-alvo, eles são, como o senhor falou, eles são, na verdade, influenciadores, no melhor sentido da palavra, porque o que eles praticam terminam estimulando outras pessoas a praticarem também. Lógico, estar junto do grande, digamos assim, é a melhor oportunidade para quem é pequeno, quem é médio, quem não é grande ainda, poder aprender, porque você atalha, você tem a possibilidade de vislumbrar ações, de contemplar ações que são praticadas por uma pessoa que historicamente deu certo. Então você tem a oportunidade de estar junto e aprender com quem toma ações que dão certo, é muito enriquecedor. Dr. Jorge deve ser assim, o aliado, o associado mais importante do grupo, ao meu modo grosso de ver como leigo, mas que tem uma visão, tem uma experiência enorme, não só no Pernambuco, mas no Brasil todo. Pela seriedade, pela transparência dos seus trabalhos, pelo que realiza, e é um camarada que não tem orgulho, não é egoísta, em todas as áreas ele está dando sempre a sua contribuição. E aí estamos agora já pré-junino, mês pré-junino, que Carpina também tem um grande São João de faz. Não quero dizer que a gente esteja à altura de Caruaru ou Campina Grande, mas tem um São João muito falado nacionalmente. A sua avó, Marta Guerra, que é uma pessoa brilhante, que é uma pessoa que não para. Eu vejo ela passar por aqui dirigindo o seu próprio automóvel. Quando no máximo é a filha dela, a Aninha, que vem dirigindo tal, carnaval, ela presente, um bloco homenageando Dona Marta Guerra, e ela sempre aquela pessoa já, sabe, naquela idade, mas sempre presente. É verdade. Ela agora está com a Secretaria de Cultura. A SIACA não pode deixar o lado social de lado. Certamente. Qual os projetos da SIACA, não digo de patrocinar, porque não tem o capital, mas pode botar lá um balão, comprar um camarote lá no pátio de eventos. Quais são os projetos da SIACA para o São João, inclusive, porque se vier esse festival de gastronomia, vai ser uma beleza se vier a calhar com o mês de junho. Perfeito. Primeiro dizer que muito me enaltece a referência à minha avó, Marta Guerra. É um privilégio poder um neto contar com a contribuição, colaboração e aprendizado da avó ainda em atividade, com 81 anos, diga-se de passagem, mas ainda aí dirigindo o seu veículo, graças a Deus, com energia e saúde para isso. Então, para mim é um privilégio poder dispor dessa oportunidade. Voltando à ação dela enquanto secretária de Cultura, inclusive nós fomos convidados enquanto a SIACA pela Secretaria de Cultura, liderada por ela, para uma reunião, e nós tivemos sim essa oportunidade de estar lá dialogando, não de neto para avó, mas de presidente da SIACA, Diego Mendonça, estava lá, toda a diretoria, eu e Zeca também estivemos lá. Então, de SIACA para a Secretaria de Cultura, nós estivemos lá conversando para ver quais ações nós poderíamos adotar em sintonia. Estava lá também outras pessoas que compõem a Secretaria, como a Tereza. Inclusive a Tereza, ela é tanto integrante da Secretaria como também associada à SIACA. O Léo, que também faz parte da Secretaria Executiva lá da Secretaria de Cultura, junto com Marta Guerra. Então estivemos lá em conversa para poder alinhar as nossas ações em defesa do objetivo final e igual, maior, que é o bem-estar, e o bem-estar não apenas econômico, mas também social, de lazer social, mas também social do município.
Então nós temos sim, da mesma forma como nós vamos participar da Expo Carpina, nós temos sim disposição para estar presente no São João. E já tivemos a notícia aí de que vão ser oferecidas cotas de patrocínio para que empresários, grupos, associação, entidades estejam lá presentes na festividade, e nós temos sim toda a intenção de estar presente, não apenas para oportunizar a presença da SIACA, mas verdadeiramente para oportunizar a presença dos nossos associados. Que às vezes uma pessoa só não consegue contratar um camarote ou algo do tipo, mas um grupo de pessoas fica mais fácil, mais acessível. A união faz a força. Exato. Né? Então, enquanto a SIACA, nós temos essa disposição de participar e de fomentar tudo aquilo que é bom e construtivo, porque o tempo é limitado, então nós precisamos dedicar as nossas ações ao que é construtivo e deixar as que são destrutivas de lado, nem sequer dar atenção a elas. Então, tudo aquilo que é construtivo, social e economicamente, nós temos toda a disposição e boa vontade de participar. O doutor João Guerra é um advogado militante, jovem, mas do batente ali na área do direito. Diego Mendonça é um empresário que há muito tempo despontou aqui, parece que de transporte, né? Na verdade, ramo de transportes, o ramo de transporte é público dele. É consumidor dele, porque ele tem a Rodbem Pneus e a Rodmais Pneus, salvo engano. E Zeca é contabilista. É contabilista. Bom, são 3 jovens, cada um tem seus afazeres, os seus trabalhos, e se dispuseram a ser os comandantes dessa nau que estava à deriva em alto mar, que se chama SIACA. E estão restabelecendo, chamando os micros, os pequenos, os médios empresários de todos os ramos, agroindustrial, empresarial, comercial, para que essa entidade possa crescer. Porque Carpina é um centro da Mata Norte. Carpina está bem localizada, entronizada na Mata Norte. Porque se você vem para Carpina pela BR-408, ou se você vem para Carpina por outras BR, PE-90, e aí que você vai para Timbaúba, você vai para Surubim, você vai para Goiânia, você vai para Condado, você vai para Feira Nova, Lagoa do Itaenga, Vitória de Santo Antônio, está bem localizada. E o comércio de Carpina está pujante, muito pujante. É verdade. Tem crescido. Agora é preciso que para isso se haja uma força conjunta, prefeitura, Câmara de Vereadores, a SIACA é importantíssima nesse espaço, para que se traga para Carpina, se não um parque industrial, mas algumas indústrias que queiram se localizar aqui, porque Carpina é muito fácil de ir para outras localidades. Aqui perto nós temos a cidade de Goiânia, que tem um parque de automóvel da Fiat, tem o da Plasma também, que é um parque de sangue e derivados, e que tem crescido muito aquela cidade. Carpina precisa disso também. Espaço, já teve aqui, Carpina, eu contei aqui uma vez, 10 fábricas em Carpina. Todas fugiram, por causa de uma coisa ou de outra tal, e as fábricas foram saindo daqui. É preciso que haja essa força, sociedade, poderes públicos municipais como Prefeitura e Câmara de Vereadores, e a SIACA é fundamental nessa possível conquista de um parque industrial aqui para a nossa cidade, que vai dar muito emprego e essa cidade vai pipocar. Esse é o meu sonho. Doutor João Guerra, eu quero que você leve meu abraço aos seus companheiros da SIACA, ao Diego Mendonça, ao Zeca, que é o segundo vice-presidente, e dizer que nós estamos aqui à disposição para quando vocês precisarem,
de divulgar qualquer coisa da SEACA, nós estamos aqui ao dispor de vocês. E muito obrigado e as suas considerações finais ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, seu Hildebrando Marques. Nós que agradecemos grandemente pela oportunidade de estar aqui, não apenas enquanto pessoa física, João, mas enquanto entidade SEACA, porque a gente precisa, toda a ação para ser conhecida, ela precisa do poder da mídia, e o seu blog está nesse sentido, junto conosco, aliado de primeira ordem, para nos receber muito bem, inclusive, e poder estar aqui divulgando nas nossas ações. Para terminar, fica só o nosso pedido para que o seu interlocutor, o seu ouvinte, a sua audiência, possa conhecer as nossas ações, seguindo lá o @SEACACarpina e também se associar. Pode chamar a gente lá no direct, pode falar conosco, que nós direcionamos para o WhatsApp, uma ligação, uma reunião, e vamos acolher, conversar, conhecer e talvez até, por que não, fazer parcerias que sejam boas para o seu negócio, para a SEACA e para a cidade de Carpina e região. Então, muito obrigado. Isso é muito importante. Obrigado, doutor João. Um abraço grande, até a próxima. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com o programa.